Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. E sempre com a gente, a Laura Couto, na redação, com a atualização de notícias. Boa tarde, Laura. Hoje um dia em que o mercado financeiro tremeu, hein? Pois é, Rodrigo, o programa tá quente hoje. Boa tarde para você e também boa tarde para você que está nos ouvindo ou nos assistindo em todos os cantos do Brasil e do mundo. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, um abraço. Eu peço para as pessoas deixarem o like, se inscreverem aqui no canal. Boa tarde para você que mora nesse país em que começa a correr o último prazo antes do Bolsonaro ir para a cadeia, né? O acórdão dos primeiros recursos de Bolsonaro foi publicado hoje. Então agora, 5 dias para a defesa apresentar um segundo recurso. O Alexandre de Moraes pode acolher ou pode entender que são recursos protelatórios e aí é cadeia. Isso na segunda, terça-feira da semana que vem. Então se aproxima a hora da papuda ou da cela na Polícia Federal para Jair Bolsonaro e os outros também vão presos, né? Cada um vai cumprir no seu quadrado. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Fraude bilionária expõe um esquema criminoso no mercado financeiro brasileiro. A fraude atinge em cheio um banco com ramificações no mundo da política, né? Com ramificações no Distrito Federal, governador Ibanez, ramificações no Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro, ramificações junto ao senador Ciro Nogueira. Tudo isso sob investigação da Polícia Federal. Em depoimento à CPI do crime organizado, como está aqui na nossa tela, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que a operação Compliance Zero, que foi deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Federal e que atinge em cheio o Banco Master, investiga uma fraude de 12 bilhões de reais. A operação explodiu com a prisão de Daniel Vorcaro, banqueiro, que circula nas altas rodas da grana e da política e é o controlador do Banco Master. A Laura Couto traz mais detalhes sobre essa operação que mexe com o mundo financeiro e com o mundo da política. Laura. Rodrigo, a Faria Lima vive mais um escândalo hoje. A operação mirou em um esquema de carteiras de crédito vendidas sem lastro real para outras instituições financeiras. E no centro de tudo isso, o Banco Master. A Polícia Federal apura crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. A ação ocorre no mesmo dia em que o Banco Central decretou falência extrajudicial do Banco Master. Mas esse não é um problema de hoje, Rodrigo. O Master está sob investigação do Banco Central e da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, desde o ano passado. O que acontece é que o Master emitia CDBs, um tipo de investimento, com a promessa de lucro muito acima do mercado. E dificilmente o Master, que é um banco muito novo, tinha bala na agulha para sustentar esses investimentos, Rodrigo. Os CDBs... assim, com cara de pirâmide financeira, Laura. Todo mundo que frequenta o banco já teve aquele dia que o gerente falou: não quer comprar um CDB? E aí você vai olhar a taxa do CDB. Geralmente os bancos oferecem uma taxa ali de 90%, 95% sobre o CDI, que é o certificado interbancário. Então o CDB paga para quem investe, uma parte do rendimento do CDI. Então, 95% e tal. Sabe quanto o Banco Master oferecia para os clientes? 150%. Completamente fora do mercado. Fazia isso para atrair, as pessoas falavam que beleza, vou botar meu dinheiro aí, vai render muito. Só que não eram só pessoas físicas. Fundos de investimento, fundos ligados a governos, fundos previdenciários ligados a governos. Tudo isso está envolvido no escândalo do Banco Master. E eles ofereciam essa taxa sem lastro, sem patrimônio suficiente para pagar essa taxa para os clientes. Então, uma hora, a brincadeira estourou. Bom, com o Banco Master já em crise, alguns meses atrás, o Daniel Vorcaro foi a Brasília tentar negociar uma salvação. Quem é que ele achou que podia salvar o banco dele? Os amigos dele no Congresso. E aí fizeram um lobby para salvar, evitar a liquidação do banco, vendendo o Banco Master para o BRB, Banco Regional de Brasília, uma instituição estatal que pertence
ao Distrito Federal, é dinheiro público. Então, o governador Ibanez colocou dinheiro público para salvar o banco do amigo dos políticos. Cadê a cara do Vorcaro? Era bom a gente colocar a cara dele aqui. É assim, não, essa é a Laura Couto. Mas a cara do Vorcaro seria muito importante a gente colocar aqui no ar. Né? É esse aqui, ó. É amigo de políticos, amigo de governador, está preso. Então ele foi até Brasília e pediu que o BRB salvasse o banco dele. Na cabeça do Vorcaro era simples, deixar o Estado, o Distrito Federal, pagar a trambicagem do Master que já estava ali à beira de quebrar. Só que nem todo mundo é trouxa, né? O Banco Central e a Polícia Federal foram atrás de resolver essa história e a negociação com o BRB, com o Banco Estatal do governador Ibanez, só foi suspensa porque o Banco Central falou: não pode, não vai, não está autorizado um BRB comprar o banco para salvar a pele desse bonitão aqui que agora está preso e queria que o dinheiro público é a cara do capitalista brasileiro. Eu sou contra o Estado, eu sou a favor do mercado, mas quando quebra, corre para ver se o Estado salva a empresa dele. Na véspera desta operação de hoje da Polícia Federal, Laura Couto, o Vorcaro tentou fugir. Ele foi pego no aeroporto. Depois de tudo isso, tentou vender banco para o Distrito Federal, agora tentou fugir, foi pego no aeroporto. Conta mais pra gente, Laura. Pois é, Rodrigo, olha que coincidência, né? Ontem à noite, segunda-feira, o Vorcaro foi preso tentando sair do Brasil. Os investigadores da Polícia Federal avaliaram que o chefe do Banco Master estava tentando fugir do país em um avião particular. A defesa nega e afirma que o destino final do voo era Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde o banqueiro pretendia se encontrar com parte de compradores do Banco Master. O que acontece, Rodrigo, é que na véspera dessa operação da PF, uma holding de investimentos chamada Fictor, junto com um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a compra do Banco Master. Esse assunto virou manchete em todos os principais jornais do país ontem, ou seja, um álibi perfeito no momento certo, né, Rodrigo? Mas tudo muito estranho. Enfim, hoje tudo isso foi por água abaixo, né, Rodrigo? Agora há pouco, a Fictor acabou suspendendo a operação da compra do Banco Master e o motivo principal foi a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central mais cedo. É isso, então você acompanhou. Primeiro ele tentou que o BRB, o Banco de Brasília, o Banco do Distrito Federal, salvasse a pele dele. E agora ele arrumou, diz, né, que tinha arrumado compradores nos Emirados Árabes Unidos e disse que estava viajando ontem num jatinho particular para ir lá fechar o negócio. A Polícia Federal estranhou, achou que ele estava querendo fugir do Brasil e ele já foi pego mesmo no aeroporto e o negócio está suspenso com esse grupo Fictor. Virou manchete mesmo. Né, ontem à noite, em vários sites, o Master vai ser vendido para os árabes do grupo Fictor. Menos de 12 horas depois, estava tudo revelado. Vorcaro preso, Polícia Federal na rua, apreensão de documentos e prisão, inclusive, de um sócio dele que tem ligações políticas. E nós vamos já trazer estas ligações todas do Vorcaro, que, segundo tudo indica, estava tentando fugir do Brasil e agora está preso. É um dos maiores escândalos financeiros no Brasil desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando quebrou o banco Marca Fonte Sindan. Daqui a pouco o Luiz Costa Pinto, que entende muito desse bastidor todo, estará ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações. Mas afinal, quem é o Daniel Vorcaro? É como diria aquele programa da Globo. Onde vive? O que come Daniel Vorcaro? Né? Bom, ele tentava comer investimento dos outros e ficar com a grana, embolsar e deixar o prejuízo para o governo do Distrito Federal. Mas olha, ele começou como um pastor naquela igreja do André Valadão em Minas Gerais, era amigo do André Valadão. Entrou no mercado financeiro considerado um outsider na Faria Lima. Ele não era uma pessoa assim, filho de banqueiro ou de família. Ele entrou inclusive pelo ramo imobiliário e aos poucos alguém que tinha essa trajetória até de pastor vai para o ramo imobiliário e depois para o ramo financeiro. Em 2017, ele compra o Banco Máxima, que era um amigo dele chamado Saul Sabah. E esse Banco Máxima estava para quebrar, estava para sofrer intervenção. Ele vai lá e compra o banco, salva o banco e 2 anos, 3 anos depois, troca o nome para Banco Master. Então o Máxima vira Master e aí começa a usar essa tática de alavancagem, de oferecer CDB sem ter lastro para pagar. Ficou conhecido por sua gestão em investimentos de alto risco e também
pela vida de ostentação e por circular entre os políticos em Brasília. Vamos então seguir para a próxima página desse perfil. O cabeça do Banco Master, o Vorcaro, tinha as costas quentes na política. A gente separou aqui um quadro para mostrar as ligações do Vorcaro com figuras do alto escalão em Brasília e fora de Brasília. O jornalista do ICL, Luiz Costa Pinto, que daqui a pouco estará aqui, diz que esses aqui que estão na tela são alguns dos melhores amigos de Vorcaro. Olha estas figurinhas, o álbum de figurinhas do Vorcaro. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Ciro Nogueira, senador, presidente do PP, do Progressistas. E Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil. Esses dois aqui também enrolados em outros escândalos, como o ICL tem mostrado. Mas não é só o centrão, hein, gente? Eu vou trazer aqui um outro nome. Nós vamos para a próxima página aqui das figuras ligadas ao Vorcaro. Augusto Lima, esse que aparece aqui, ó, sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. Augusto Lima, que também está preso, é casado com Flávia Pérez, né? Flávia Pérez, que muita gente conhece como Flávia Arruda, porque ela foi casada com o senador Arruda, lá de Brasília, e foi inclusive ministra do Jair Bolsonaro, da articulação política. Então, Daniel Vorcaro, o sócio Augusto Lima, casado com a Flávia Arruda, que tem ligações fortíssimas com a direita de Brasília. Daniel Vorcaro tem também uma irmã, né? A família dele também está sendo investigada. A Comissão de Valores Imobiliários identificou indícios de crime com um aporte de 2 bilhões de reais do Banco Master. Desse valor, uma fatia de 1 bilhão foi aportada em empresas que possuíam vínculos com Natália Vorcaro, a irmã dele. Natália é casada com o advogado e pastor, tem essa ligação com a igreja evangélica. Ela é casada, a irmã dele, com o pastor Fabiano Zettel, que também é dono de um fundo de investimento, o fundo de investimento Moriá. Então estão as figuras expostas aí com a ramificação política. Daniel Vorcaro também tinha relação com alguns governadores. Quem traz para a gente esse capítulo do perfil dele é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, tem muito peixe grande envolvido no caso Master. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, investiu mais de 1 bilhão de reais da Rio Previdência, que é o Fundo de Aposentadorias da Previdência do Rio de Janeiro, no Banco Master, mesmo depois dele ter sido alertado pelo Tribunal de Contas sobre essas irregularidades do banco. Já em Brasília, o banco BRB injetou quase 17 bilhões de reais no Master entre 2024 e 2025. O BRB queria comprar o Master numa operação que foi publicamente apoiada pelo governador Ibanez Rocha, mas acabou sendo barrada pelo Banco Central, como você comentou, Rodrigo. E outro governador que cruzou os caminhos com o Daniel Vorcaro é o Ratinho Júnior, do Paraná. O Vorcaro é amigo pessoal do pai do governador, que é o apresentador Ratinho. E o Master foi o banco que estruturou a operação da privatização da empresa paranaense Copel Telecom, que foi vendida em 2020, Rodrigo. É isso. Então, pelo menos 3 governadores com forte relação aí com o Vorcaro. A Laura citou o Ibanez, esse aí escapou, né, de estar no escândalo aí do golpe de Estado, não sei por quê. A polícia militar dele liberou geral para os golpistas. Mas agora aparece nesse escândalo do Banco Master. Ratinho Júnior, que usou o Banco Master, inclusive, para privatizações lá no Paraná, como a Laura explicou, e o Cláudio Castro, já que é a empresa de previdência lá dos funcionários do Rio, aplicou dinheiro no Banco Master. Bom, pode alegar que aplicou porque as taxas eram tão boas, a gente queria retorno bacana para o fundo de previdência da turma do Rio. Mas a investigação pode mostrar que há um pouco mais do que isso, né? Bom, falando em aliados de Vorcaro, teve um que defendeu os interesses do banqueiro há alguns meses com unhas e dentes. Nós estamos falando do Ciro Nogueira, que já apareceu aqui no álbum de figurinhas do Banco Master. Em abril deste ano, o presidente do PP, Partido Progressistas, operou nos bastidores quando o Congresso tentou investigar o Banco Master. Ou seja, tem caroço nesse angu envolvendo diretamente o Ciro Nogueira. Vamos aguardar as investigações e os detalhes da Polícia Federal. Com toda essa repercussão, deputados distritais, ou seja, o pessoal lá que é deputado lá no Distrito Federal, protocolaram um pedido para a criação da CPI do Banco Master na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O objetivo é investigar possíveis crimes na tentativa de compra do Master pelo BRB. Nós estamos falando bastante disso.
Você está escutando bastante isso, porque isso foi escandaloso. O Banco Central impediu uma falcatrua gigantesca autorizada pelo governador ibanês, né? Então, tem pedido de CPI que foi assinado por deputados do PSOL, do PT e do PSB. E falando em Brasília, nós vamos agora para o Distrito Federal, para a capital da República, para conversar com Luiz Costa Pinto. Luiz Costa Pinto, jornalista aqui do ICL, que acompanha muito esses bastidores e que vai trazer para a gente. Lula, bem-vindo ao ICL Urgente. Boa tarde para você. Eu já vou direto para a primeira pergunta. Você tem uma atualização importante, né, sobre uma consequência já desse escândalo que pode envolver o Distrito Federal e o BRB, não é isso? Isso, Rodrigo, boa tarde, Laura e quem nos assiste, né? Nesse momento, o Banco Central está com a sua parte da sua diretoria reunida e estudando a possibilidade de fazer uma federalização do Banco Regional de Brasília, ou seja, tirar o BRB da esfera do governo do Distrito Federal, federalizá-lo, como foi feito com quase todos os bancos estaduais brasileiros no período do Plano Real, durante o governo Fernando Henrique, no início do primeiro governo Fernando Henrique, e o BRB foi um dos escassos sobreviventes desse processo. O BRB, ele foi organizado, estruturado aqui durante os 4 anos de governo que antecedeu, né, o Ibanez Rocha, o governo de Rodrigo Hollenberg, que de fato fez uma organização no Banco Regional de Brasília. Entregou ao então novo governador Ibanez um banco pequeno, um banco com poucos horizontes, mas um banco estruturado, que sobrevivia. E aí o BRB virou o grande banco do capitalismo de compadrio de Brasília. Hoje o BRB é sócio de todas as operações privadas, entre aspas, de privatizações e PPPs, por exemplo, de exploração do setor de eventos em Brasília, né, de todos esses empresários. Eu vou te dar aqui só um dado. O BRB é o maior parceiro do Flamengo, que não tem nada a ver com Brasília, teoricamente, e é o operador do cartão de crédito Flamengo, do cartão Fla. Né? Esse cartão Fla é hoje um dos 3 maiores cartões de crédito do país, operado pelo BRB, e há um custo muito elevado para o BRB. Sim. E quem é que detém as lojas da marca Flamengo no Distrito Federal? Quem? O filho do Ibanez, que aliás vai ser candidato agora a deputado distrital em 2026. Então essa intervenção o Banco Central está estudando, nos traz aqui a informação em primeira mão, Luiz Costa Pinto. O Banco Central estuda possível, né? É claro, isso depende de uma série de decisões, de avaliações, possível federalização, ou seja, uma intervenção federal para tirar o banco da mão do Ibanez. Uma intervenção federal. É uma intervenção federal. Lula, a gente destacou aqui, momentos antes de você entrar, uma espécie de álbum de figurinhas das ligações do dono, né, do Vorcaro, do dono do Banco Master, com a política. Quem que você destacaria aqui de mais importante? Eu falei aqui do sócio dele, que também foi preso, né? O sócio Augusto também foi preso e é casado com a Flávia Arruda, que agora usa Flávia Pérez, porque se separou do Arruda, mas é um personagem importante para a gente observar. Quem que você destacaria nesse álbum de figurinhas aqui que pode ter ramificações importantes para a gente investigar? Olha, aquela trinca inicial que você mostrou é Arthur Lira, que diz que não é amigo especial, amigo pessoal do Daniel Vorcaro, mas que tem relações institucionais com ele. Quais são essas relações institucionais? São as relações de quem, como presidente da Câmara, chegou ao mercado financeiro, conduzido por Daniel Vorcaro e por outros sócios do Daniel Vorcaro, para dar aquelas palestras no mercado financeiro. O Arthur Lira usou esses caminhos abertos pelo Vorcaro, né? E o Arthur Lira também abriu portas para o Daniel Vorcaro na política nacional e, sobretudo, dentro do governo do Distrito Federal. Governo do Distrito Federal que tem como vice-governadora a Celina Leão,
né, que é a vice do Ibanez e que é filiada ao Progressistas, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Celina Leão, que foi deputada federal e é uma das maiores amigas da Flávia Arruda, agora Flávia Pérez, que era mulher do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e que agora é mulher do Augusto Lima, sócio do Daniel Vorcaro. Então foram esses caminhos que conduziram, a nomeação dos dois presidentes, o que está saindo hoje, né, o Paulo Henrique Costa, que está investigado e que foi afastado pela Operação Compliance Zero do BRB, e o novo, o que foi nomeado hoje, Carlos Eloy, que é funcionário da Caixa Econômica, assim como o Paulo Henrique Costa. A Caixa Econômica, cujo presidente foi indicado pelo Arthur Lira e está mantido, né, no cargo pela força política que ainda detém numa parte do governo Arthur Lira e Ciro Nogueira. Então tem todo esse jogo de poder, né? E um outro amigo que apareceu aí na sua foto, o Antônio Rueda, claro, né, cujo aniversário de 50 anos numa ilha grega, o Daniel Vorcaro ajudou a organizar. Então está muito claro para a gente. Luiz Costa Pinto volta daqui a pouco. No Urgente aqui foi um aperitivo. Lula, você daqui a pouco volta no ICL Notícias, segunda edição, com mais análise e mais informação de bastidor sobre este que é o maior escândalo financeiro desde o Fonte Sindan, do Banco Marca, lá da época do Fernando Henrique. Obrigado, Lula, pela sua participação. Maravilha. Obrigado. Até Valeu, logo. Até logo. Muito bem, pessoal. Noticiário Internacional, notícia de agora, em atualização que vem da nossa redação. A Câmara dos Estados Unidos aprovou projeto para obrigar o Departamento de Justiça a divulgar todos os arquivos relacionados à investigação sobre Jeffrey Epstein, criminoso sexual condenado. Agora o projeto vai seguir para o Senado. Não está claro se possui ou não apoio suficiente para ser aprovado. Vamos seguir de olho. Isso aqui pode mexer com o poder nos Estados Unidos. Trump está implicado neste caso. Escândalo sexual, né? Epstein. Pessoal, a primeira turma decidiu por unanimidade condenar 9 integrantes do núcleo 3 da trama golpista, o dos Kids Pretos. Os ministros foram favoráveis a absolver apenas um deles, o general Estevan Teófilo, que era chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. Então, é o primeiro, dos réus que é absolvido no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Para Alexandre de Moraes, há dúvidas sobre a participação do general na trama golpista. Além de Moraes, votaram os ministros Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Agora, finalizado o julgamento, os ministros vão definir as penas de cada um. A gente segue acompanhando e traz atualizações no N2. Portanto, é isso. Mais 9 condenados e 1 absolvido, o general Teófilo. No N2 a gente traz mais detalhes. Mais uma informação importante desta terça-feira. O STF publicou hoje o acórdão com os resultados dos recursos de Jair Bolsonaro e de mais 6 réus do núcleo crucial. Laura, o que acontece agora é fase final para o Jair ir para a cadeia. Jair para a cadeia. É isso, Rodrigo. A partir dessa quarta-feira, dia 19, ou seja, amanhã, corre um prazo de 5 dias para as defesas apresentarem os segundos embargos. Esse prazo termina na noite de domingo, dia 23. O relator Alexandre de Moraes pode decidir sobre eles monocraticamente. Então, nesse caso, Moraes pode analisar os recursos ou considerar eles protelatórios, ou seja, com intenção de só postergar a execução da pena. E se o Moraes rejeitar os recursos, ele pode declarar o julgamento encerrado, ou seja, em trânsito em julgado, e determinar a execução imediata da prisão. Rodrigo. Então começa a correr a última contagem. Segunda-feira pela manhã, a gente tem que ficar de olho que acaba esse prazo dos 5 dias e pode vir aí uma ordem de prisão para Jair Bolsonaro, né? A gente vai seguir acompanhando tudo isso. O deputado Guilherme Derrite é mais uma atualização dessa terça-feira cheia de notícias, hein? Derrite apresentou hoje a 5ª versão do polêmico projeto de lei antifacção. No novo texto, o relator alterou o trecho que prevê divisão de recursos apreendidos de organizações criminosas. Agora o valor não vai mais para um fundo da Polícia Federal, mas sim para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O governo não gostou disso, o governo continua crítico ao texto que, inclusive, o Derrite apresentou
sem que o Mota conversasse com o Palácio do Planalto como havia prometido. Laura tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, olha só, por incrível que pareça, o DERIT atendeu a uma reivindicação do governo. Agora, órgãos como a Receita Federal e o Banco Central podem bloquear os bens sem depender de decisão judicial. Mas, sobre a tipificação do crime, o DERIT manteve a própria decisão. No texto original, o governo criava a tipificação de facção criminosa e alterava a de organização criminosa, que já existe, para que não houvesse aí conflitos na legislação. Mas o DERIT não aceitou, Rodrigo. Ele criou a tipificação de organização criminosa ultraviolenta, mas manteve a original aí de organização criminosa exatamente como está hoje. Ou seja, ele não fez nada do que o governo sugeriu, Rodrigo. E mesmo sem chegar em um consenso, a Câmara pode votar ainda hoje o projeto, Rodrigo. Vamos ver se ele tem votos para isso. De acordo com a Heloísa Vilela, nossa colega, a repórter do ICL em Brasília, o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, se reuniu agora à tarde com o Colégio de Líderes. Sabe quem é que estava na reunião no Colégio de Líderes? O governador Cláudio Castro, atuando quase como um deputado, ali ao lado dos líderes. A Heloísa Vilela vai trazer mais detalhes no N2 sobre a participação do Cláudio Castro nessa articulação. Como a gente tem dito aqui há vários dias, é uma operação política que começa com a declaração do Flávio Bolsonaro dizendo que gostaria que o Rio fosse bombardeado pelos Estados Unidos, para atacar os narcoterroristas, segundo ele. Então ele fala isso num dia. Pouco tempo depois, o Cláudio Castro faz a Operação Matança, que não resolve nada, gera aquela fotografia de 121 corpos estendidos no chão, assassinados, e na sequência o Tarcísio manda o DERIT para Brasília para apresentar, para relatar esse projeto antifacção. Ele muda tudo, altera completamente o projeto do governo, faz 5 versões e hoje uma delas pode ir a voto, segundo o Hugo Mota. Nós vamos seguir acompanhando com os nossos repórteres lá de Brasília. Falando no Cláudio Castro, que estava aqui atrás de mim no telão, Cláudio Castro, governador do Rio, ele finalmente enviou ao STF o relatório respondendo questionamentos sobre a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão. O documento apresentou divergências nos números de presos e apreensões em relação ao divulgado anteriormente. O número de presos passou de 99 para 100, sendo 17 com mandado e 83 em flagrante. 9 deles são menores de idade. O número de fuzis apreendidos saltou de 93 para 96. Diferença pequena, mas está aí no relatório. As imagens das câmeras corporais também foram enviadas. A gente faz aqui só a observação, já fizemos antes, que cerca de metade dos policiais civis e militares não tinham câmera, corporal no dia da operação. Por que será que não tinham, O que eles queriam esconder? E aquele momento do tiroteio principal em que há a execução das pessoas dentro da mata, a gente não tem imagem desse momento, da troca de tiro. Por que será que não apareceu ainda? Bom, Cláudio Castro admitiu que apenas 60 dos 128 policiais usavam câmeras durante a mega operação. Aqui estamos falando dos policiais da COR, da Polícia Civil. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria, pela participação aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada à nossa audiência. Até amanhã. Isso aí, a gente vai seguir acompanhando todas as atualizações de Brasília, tanto da operação do Banco Master e dessas ligações políticas nesse super escândalo financeiro e também as atualizações da reta final de Jair a caminho da cadeia e das votações na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco no N2 a gente traz tudo isso. Antes eu queria deixar mais um recado aqui para você. O ICL, como você sabe, vai lançar um curso super importante aí, Teoria Crítica da Sociedade, pós. É a segunda pós do ICL. É a linha de estudos fundamental para quem quer intervir, alterar o mundo, E vai ter professores de primeiríssima linha também. A gente já trouxe aqui nos últimos dias. Tem a Márcia Tiburi, o Gessé Souza, que são aqui do ICL, o Lindené Pareto, tem o Álvaro Garcia Lineira, tem vários convidados internacionais que vêm também para esse curso. Como é que você participa? Se inscreve aqui nesse... iclurgente.com.br. Você digita iclurgente.com.br, vai colocar o seu e-mail e no dia 27 de novembro, quinta-feira, 8 horas da noite, você assiste a primeira aula. Tenho certeza que vai gostar, que vai se inscrever para fazer a pós-graduação do ICL. É isso aí, pessoal. O N2 vem aí com a Gabi Varela, com o Chico Sá, Heloísa Vilela de Brasília e toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá. Obrigado. O ICL Urgente volta amanhã. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser
resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM Torres de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.